Boa noite a todos. É com muita alegria que eu venho aqui novamente, né? Fiquei um tempinho longe, mas por uma boa causa, nada é por acaso na nossa vida, né? E hoje eu vim trazer uma reflexão. Lá a gente estuda e o meu livro é esse, o Fonte Viva, psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E eu vim trazer o capítulo 35, que a gente tem estudado, até eu imprimi aqui porque é mais fácil do que as letras. Então, Emmanuel começa, ele sempre tem um título, né? E esse chama Estendamos o Bem. Então, ele sempre coloca de uma forma imperativa, mas não como forma de impor, mas como forma de nos convidar para fazer alguma coisa voltada às questões do Cristo. E Emmanuel sempre coloca uma mensagem, né, que é uma passagem bíblica lá do Novo Testamento, e nessa ele usa uma passagem de Paulo, lá em Romanos 12, 21, e ele fala assim, Paulo fala, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, no primeiro momento, a gente dá uma passada para relembrar Paulo, porque nós, né, aqueles que já estudaram, sabe, da história de vida dele, ele é a pessoa mais, vamos dizer, preparada para falar sobre o que nós vamos trazer, que é sobre as adversidades da vida, que nesse capítulo é isso que Emmanuel traz para a gente. É uma reflexão sobre as adversidades da vida. E Paulo, né, a gente sabe que ele foi preparado para ser um doutor da lei, era um seguidor da lei mosaica e era muito firme nas coisas e tinha uma vida boa para os padrões da época. E, de repente, as coisas desandaram na vida dele, né? E quando ele teve um encontro com o Cristo e tudo que ele passou, ele não entendia, ele não estava preparado, ele tinha um outro conhecimento da época, né? E quando ele conheceu o Cristo, ele começou a sofrer com as adversidades da vida. Então, ele foi perdendo muitas coisas. Ele perdeu os amigos, perdeu a posição, perdeu todos os valores que ele tinha, foram modificando. E ele perdeu a família, e perdeu muita coisa. E aí, essa reflexão, né, que ele já começa assim, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, ele nos trata disso, porque ele conseguiu, às duras penas, levar a mensagem de Jesus, né? Então, lá, Emmanuel começa assim, repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Então, aqui a gente vê que o Emmanuel faz uma analogia com as questões da natureza, né? Quantas coisas acontecem na natureza? Então, tem tempestades, tem terremotos, tsunamis, né? E se a gente for parar para pensar, muitas coisas que acontecem, a culpa é do homem, mas outras não. A Terra, no sentido de matéria, ela não está em transformação, não tem aquela que eles falam que os terremotos são as camadas tectônicas que estão se ajustando. Então, isso vai gerar a transformação, né?
que precisa, que faz parte para que ocorra. E assim acontece com cada um de nós. As adversidades que nós sofremos não são à toa. Existe um aprendizado, como disse o Vitor Hugo, que esteve lá na nossa cidade, é para harmonizar, para arrumar a bagunça que muitas vezes quem foram os causadores foram nós mesmos. Então, há um tempo atrás, a gente usava, Deus está te castigando. Aí depois começou, a gente está pagando. Hoje, o que a gente tem que usar? Estamos reequilibrando, né? Estamos harmonizando o nosso perispírito para que a gente cada vez mais aprenda mais, se equilibre e se torne um seguidor de Cristo, se torne uma pessoa de bem, né? E aí, buscando lá no Emmanuel, ele fala assim: quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. Então, o sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. Então, vamos pensar quantas pessoas, às vezes, nos aparecem na nossa vida para nos ajudar, para nos socorrer, para nos dar nem se for um ombro, uma palavra amiga. E quantas vezes a gente foi um solzinho na vida de alguém? Ou que nós podemos ser um sol na vida de alguém? Porque depois de uma tempestade, sempre vai haver uma transformação. Nada continua, né, do jeito que era. Tem que haver uma transformação. E aquilo que às vezes a gente acha que é uma destruição, não é. Tanto que a gente vê, né, no Livro dos Espíritos, lá, as leis, e tem a lei de destruição, e ela é necessária. Quando a gente estuda, a gente vê o quanto ela é necessária. Então, nada que nos acontece é por acaso. Então, Emmanuel vai trazendo novamente, né, numa forma poética, o vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. Então, a gente tem que pensar que algumas vezes, ou na maioria das vezes, nós precisamos ser planície. Como assim? A gente precisa aceitar as coisas que vêm, que embora a gente não entenda, não aceite, naquele momento a gente tem que olhar para o céu, rezar, né? Elevar os pensamentos e falar: meu Deus, eu não sei o porquê, mas dai-me força para vencer, dai-me paciência para suportar, dai-me olhos de ver para que eu possa enxergar aquilo que me é necessário, né? Então, a gente, a hora que fala assim, sem revoltar-se, converter em adubo precioso. Então, a resignação que Jesus trouxe, não é a gente conformar e pronto, então, tá, não. É a gente ter a calma, a mansuetude de aguardar o tempo de Deus, porque tudo tem o tempo de Deus na nossa vida, não é o nosso tempo. E a gente, principalmente hoje, né, a gente tem uma urgência, né? Você quer as coisas para ontem, você não quer para hoje. A gente quer plantar e já quer colher hoje. Gente, não é assim. As coisas têm o tempo certo, né?
E aí ele fala que o ar suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora e torna a leveza e a suavidade. As árvores de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. Em silêncio aí pega, né? A gente faz tanto barulho, principalmente quando a gente está meio desesperado, né? Está meio nervoso com as situações. A gente não faz silêncio, a gente faz barulho, a gente quer que todo mundo ouça a nossa dor, né? A gente não sabe ainda, não entendeu com a natureza o que é esse silêncio, que é o aguardar, segurar, refletir, né? Entregar a vontade de Deus. A gente não faz entrega, a gente quer que seja feita a nossa vontade em primeiro lugar. A gente demora para aprender que a vontade de Deus, que nós estamos aqui como servos, como co-criadores, mas nós estamos aqui para sermos instrumentos dele. Nós não podemos querer, como diz o Elerhard, que eu gosto muito dele, e ele fala, nós não podemos querer que Deus seja nosso escravo, né? Vou lá, Deus traz isso, Deus faz aquilo, como se ele fosse nosso escravo, nosso capacho, né? Vai lá, faz isso. Não, nós que temos que observar e fazer a vontade dele, nós temos que estar prontos, né? E aí, Emmanuel fala assim, que a terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. A terra, ela transforma. A gente vê, né? Eu falei lá atrás, mas mais uma vez para a gente lembrar, que eu lembro numa aula de química, lá na quinta série, foi esses dias mesmo, mas que fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E assim somos nós, né? Nós fazemos parte dessa natureza. Nosso elemento, aquilo que compõe o nosso corpo físico é cheio de elemento químico, né? A gente faz parte dessa matéria. E assim como faz, a gente tem algo mais, que é a questão espiritual. E a gente está aqui nesse mundo para aprender isso. Né? A gente tem que ter esse conhecimento que não é só aqui. É isso que a doutrina vem trazer para a gente, né? A doutrina espírita, que é mais que isso, é mais que a matéria. A gente está sempre em evolução, né? E aí Emmanuel traz uma questão. Por que conservaremos nós o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Então, se a terra é o nosso exemplo, que se a gente observar a natureza, que é um exemplo, né, que a gente tem prático, para que a gente tem que, na hora que nos acontece alguma coisa, a gente se fechar, se revoltar, ser ríspido com o nosso irmão? Por que a gente faz isso, né? Então, aí tem uma pergunta, como que nós vamos evoluir se nós não procuramos aprender com as nossas experiências, com as nossas vivências? Então, aqui a gente estuda sobre a reencarnação. Cada vez que a gente reencarna, a gente vai lapidando, vai tendo um novo aprendizado, né? Mas se a gente cruzar os braços e não quiser fazer a nossa parte
não procurar entender, não procurar fazer os questionamentos e procurar nos melhorar, a gente vai ficar nessa coisa, nesse círculo vicioso e a gente não vai sair do lugar, né? Então a gente vem, encarna, reencarna, encarna, até quando? E sofrendo cada vez mais, porque a gente só vai acumulando novos débitos. Por quê? Porque quando a gente aceita e procura entender, procura aceitar o Cristo, aqui, como ele disse que o jugo é leve, é porque você vai entendendo como que funciona, você vai entendendo o mecanismo da vida. E aí você consegue passar com menos dificuldade. Agora, se você briga e revolta, é tudo amarrado, é tudo doloroso. E a gente vai despertar como? Com o barulho da dinamite, né? Não com o canto do roxinol, não é verdade? A gente vai ter que ter uma coisa com uma cegueira a caminho de Damasco, às vezes, para ver se acorda. Tem gente que às vezes nem assim, né? É preciso muito tempo no plano espiritual. E aí ele fala que a gente precisa, aprendamos a receber a visita da diversidade, educando-lhes as energias para proveito da vida. Então, nós temos que aproveitar, né? Tudo o que nos acontece é para o nosso próprio bem. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções. Estendamos o bem por toda a parte. Como? Como que nós vamos fazer esse bem, né? A gente tem que procurar colocar em prática os ensinamentos de Jesus, né? A doutrina espírita não é o Cristo redivivo, ela não veio nos lembrar aquilo que nós esquecemos e a gente está aqui. Então, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, lá no capítulo da perfeição moral, e aí na pergunta 918, tem lá, quais são os caracteres do homem de bem, né? E aí, quais são os indícios, né? E fala aqui, o espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, se a gente tem uma compreensão que não acaba aqui, a gente tem que procurar fazer o nosso melhor, para que a gente saia daqui melhor e retorne de outra forma também, né? Melhor. Então, eu pedi até licença para citar um exemplo, mas meu pai teve doente um período e eu sabia que era um espaço de tempo curto. E eu procurei, ele é católico, mas eu procurei sempre levar as questões do espírito para ele. E foi muito bonito que 10 dias antes ele me perguntou como que era a morte. E aí eu respondi aquilo que a gente aprende, não é? Falei, aquele que faz, que procura agir bem, né, dentro da sua condição, mas é um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom irmão, que deixou algumas pessoas no seu círculo com saudade do que ele ensinou, né? No serviço dele, ele ensinou muita gente. E cada dia que eu ouvia alguém falar, isso é muito, trazia um conforto. Eu falei, a gente tem que abraçar a morte, porque a gente vai dormir e acordar num lugar bonito. Não é isso que nós todos queremos? Então, se a gente tem esse conhecimento, que aqui
a gente está aprendendo, a gente tem que continuar e esforçar, porque não é fácil. Paulo mesmo disse, ele falou em outra oportunidade, o bem que eu quero, que eu desejo, não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, isso acontece com todos nós. A gente desliza, né? A gente estuda, tem dia que a gente acha que a gente está uma gracinha. E tem dia que a gente está lá na pré-história, que a gente comete alguns desatinos que já não fazem mais parte, não é? Ou não eram para fazer. Então, o que precisa que a gente faça, né? Precisa que a gente tenha vontade de modificar, que a gente tenha uma vontade verdadeira. A gente tem muitos livros da codificação, temos muitas palestras na internet, a gente tem possibilidades de fazer questionamento, de tirar as nossas dúvidas. Então, a gente precisa esforçar. Bom, agora nós temos esse esquecimento do passado, né? Então, a gente vai fazer alguma coisa que parece que é a nossa primeira vez, vai surgir uma situação e a gente não vai saber como agir. E aonde que a gente vai enfiar, às vezes, os pés pelas mãos por conta das trevas que a gente traz. Ou melhor dizendo, por conta da ignorância, que a gente ficou tanto tempo preso em questões de mesquinhez, né? Uns ranços, né? Umas inimizades, que está guardadinha lá, escondida, que nem a gente sabe que está lá, né? E às vezes vão acontecer situações que nos vão pegar desprevenido. Mas lá também no Livro dos Espíritos, tem lá no mesmo capítulo, que ele vem trazer o conhecimento de si mesmo. Então, quando que a gente vai se tornar melhor? A partir do momento que a gente começa a refletir, buscar dentro de nós aquilo que nos atrapalha, aquelas situações que são conflitantes, aquilo que nos desequilibra, né? Porque se eu não conheço, as situações vão aparecer e eu vou virar um bicho mesmo, um dinossauro, né? Em frente às outras pessoas. E aí falar, olha lá, cadê o conhecimento? Está lá dando palestra e está tendo essas atitudes, né? Então, a partir do momento que a gente se esforça para nos conhecer, nós vamos aprender a aceitar o outro, né? A gente vai aprender que nós não somos perfeitos, que a imperfeição reina em todos os lados, né? Então, tá aqui, ó. Quando nos conhecemos verdadeiramente e nos perdoamos, porque a gente precisa perdoar para a gente ser imperfeito, pelos erros que a gente ainda comete, a gente tem que nos perdoar, né? E nós vamos aprender a acolher o próximo com todas as suas imperfeições. Aí Emmanuel traz assim, ó, a fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas que prosseguem correndo com brandura e humildade. Então é isso, à medida que a gente vai aceitando os nossos companheiros, né, de caminhadas, os nossos desafetos, mas que convivem com a gente, à medida que nós vamos nos compreendemos,
compreendendo, nós vamos acolhendo. E assim como a fonte, nós vamos purificando, nós vamos harmonizando o nosso ambiente, seja familiar, seja de trabalho, a gente vai harmonizando, assim como a água, que recebe aquilo e passa. Mas para isso é necessário que a gente persiga esses ensinamentos, coloque em prática, né? À medida que a gente vai colocando, vai entendendo o nosso irmão, até eu tinha colocado aqui como reflexão, a gente julga muito o outro, mas alguém sabe o que o outro passou? Quais são os problemas que eles trazem? Hoje é muito comum, eu fico triste, porque a gente vê isso assim, com uma frequência lá em Paraguaçu, uma frequência muito grande de estupro de menor, de crianças, de bebês. E aquilo que eles vão, como que eles vão ser trabalhados, a família vai ter preparo, como que essas pessoas vão crescer. Em tempos hoje de discriminação, o que aquela pessoa que ainda não conheceu o Cristo, que não foi apresentada a Jesus, como que ela vai arrumar as maneiras dela de sobreviver, né? E a gente vai conviver com essas pessoas. A nossa função vai ser fechar as nossas portas, vai ser apedrejar, né? Não é de acolher, de ensinar aquele amor que Jesus nos trouxe. Então, é nesse aspecto que ele vem trazer aqui, né? Que a gente precisa se tornar, como que nós vamos estender o bem, né? Que está lá na mensagem, né? Estendamos o bem. Então, como que nós devemos fazer, né? Nós devemos fazer o bem, semear o bem e sermos o bem. E de que maneira que nós vamos fazer isso? Como? Estudando, observando, trabalhando e nos renovando constantemente. A gente precisa ter a boa vontade, que Jesus falou que bem-aventurados aqueles de boa vontade. Então, nós precisamos ter esta vontade de querer mudar, de querer sair daquilo que a gente estava sendo. A gente tem que fazer um esforço, tem que refletir, pensar, mudar as nossas atitudes. Se eu estou fazendo sempre e não está dando certo, vamos tentar com o bem, vamos tentar ser o bem, né? E é aquilo, quando a gente estuda é para a gente, né? E aí, no dia a dia, tudo que vai acontecendo é para tumultuar o nosso dia. Mas estou lá refletindo uma semana. Então, essa semana foi agradável, foi uma delícia. Não tive aborrecimentos, os imprevistos não foram aborrecimentos. Os imprevistos não se tornaram aborrecimentos, porque eu estava vigilante, eu estava constantemente pensando nisso. E aí eu espero que eu continue assim, né? Mas aí a gente acaba esquecendo, então vamos sempre levantar, orar, pedir e agradecer no final do dia e sempre pedir para que a gente continue nesse caminho do bem, né? Que é o caminho de Jesus, que a gente continue seguindo o nosso Mestre amado.